Fala galera, beleza? Começando aí, desafio parte 2, dia 5. Estamos aqui, sobrou 300 conto, né? 305 mais ou menos. Eu tirei aqueles R$ 100 lá de um dia que eu continuei fazendo trade, scalping e tal. Então no desafio estamos com R$ 300. Comecei um pouco tarde aqui, 9h16 agora. Apareceu o nosso ômega. No 15 minutos. É um candle de convicção. Então a gente vai traçar a nossa FIBO e aguardar o preço retornar aqui na região dos 50% da barra, né? Eu não vou vender aí, porque uma que não voltou lá nos 50%, certo? E outra que, beleza, tá travando esse comprador, mas é um comprador fraco. E estamos numa região da barra de maior volume de ontem, né? Aqui, ó, se for ver, essa barra aqui, que é o maior volume de ontem. Olha lá, ó. De todo o pregão, o nível de preço mais negociado foi esse aqui. Então estamos nessa região que pode ser uma bela defesa compradora. E se a gente traçar o volume profile a partir do cara travado aqui, ó, desse vendedor, né? Por que travado? Porque o mercado abriu subindo, certo? Deixou ele para trás. Então, pode ser que o mercado só voltou nos 50% dele para testar essa região, fecha o gap de abertura e aí depois sobe, né? Então, vou aguardar aí o operacional acontecer. E eu também vi um comentário, poxa, deixa eu ver quem comentou, porque é chato falar e não falar o nome, né? Aqui, ó, viu o comentário do Leonan de Oliveira. Ele falou, pô, te acompanho e tal, não sei o quê. Você tá vendo pelo caminho certo, pegou o método, fez backtest e pelo estudo mostrou que era lucrativo no longo prazo, mas nos últimos 2 dias você está saindo do seu operacional. Sei que toma loss, enfim. Mas na verdade, eu não sei, só se eu estiver viajando aqui, estiver muito errado. Mas na verdade eu não saí do operacional, eu só acrescentei uma etapa aqui de validação, porque conforme no vídeo anterior eu mostrei que nesses 6 dias consecutivos de loss, se eu tivesse feito essa etapa, ontem eu analisei pelo menos uns 2, 3 aqui, eu não lembro ao certo, teria evitado, né? Então, dado que esses 6 dias aqui nos últimos 9 meses não tinha acontecido, né? O máximo de loss consecutivo era de 4, dado que isso aconteceu, saiu da estatística do modelo, entendeu? Então, é um sinal de alerta. Isso aqui pode ser cada vez mais comum porque o mercado agora mudou, então eu preciso me adaptar, entendeu? E aí fiz essa pequena adaptação, só isso. A lógica operacional continua a mesma coisa. Eu vou me posicionar só depois que aparecer um ômega aqui, só que ao invés de eu colocar já a ordem aqui, o stop lá, e esquecer, não, eu vou deixar um alarme tocar quando o mercado revisitar essa região, para quê? Para aí sim eu começar a olhar um minuto e aí eu procurar um que eu chamo de, o Michael lá, a galera da Omega Academy chama de travamento na venda, para eu confirmar que esse vendedor aqui não foi uma indução ou... Porque assim, agressão no book, é isso que a galera precisa entender. A agressão no book, que é essa barra aí, ó, essa barra aqui eu sei, pela regra de coloração, eu sei que teve mais de 40, pelo menos 40 mil contratos na venda. Só que pode ser de simplesmente stop rolando, pode ser de indução para a galera achar que o mercado vai desabar e depois ele pega essa liquidez e leva o mercado para cima. Ou pode ser de realmente intenção.
de levar o mercado para baixo. O player entrou ali e realmente falou, não, eu quero que o mercado vá para baixo agora, sei lá. Porque, enfim, você também tem que acreditar que são os big players que mandam no mercado, né? E manipulam os preços. Então, é isso. Ao invés de eu deixar pendurada a ordem já, eu vou procurar venda no 1 minuto nessa região, quando o preço tocar nessa região. Aí o que eu quero ver? Eu quero ver um candle comprador de saldo elevado, né? Ou seja, aqui no. Acho que está de 30 mil ou 20 mil, não lembro aqui no 1 minuto. Um comprador batendo para cima e depois ficando enrolado com o vendedor, né? Fechando abaixo dele aqui, deixando ele travado e preferencialmente com agressão contínua aqui, um RG. Aí sim eu vou vender. Aí vendo, coloco ali, né? O stop vai ficar imediatamente acima desse travamento, ou seja, meu stop vai reduzir e eu continuo levando o trade até o alvo final aqui, né? E aí se, por exemplo, não voltou aqui no 50%, mas aconteceu esse travamento antes, eu vou operar vendido, porque eu sei que eu estou a favor desse cara aqui grandão que entrou, vendido. Tá? E aí, o que acontece que eu estava pensando aqui? Aí, se aparece... Lembra que tinha aqueles casos que o preço não volta nos 50% e aí entra outro vendedor grandão aqui. Aí a gente retraçava essa FIBO, porque ainda não tocou no alvo final, e aí eu uso o alvo dessa FIBO agora. E aí, sei lá, vamos supor que o alvo final ficou aqui. Ou que ele seja menor, e aí o alvo final ficou, sei lá, que seja aqui. A amplitude do candle é menor, por isso que o alvo final dele é aqui. Mas como eu entrei mais ou menos aqui, no gráfico de 1 minuto, por exemplo, porque ele não voltou lá em cima, mas aqui aconteceu um travamento, eu vou deixar meu alvo final aqui. Vai ser basicamente a mesma coisa, é a mesma lógica operacional, entendeu? Então, só para deixar claro aí esse ponto aí. Bom, já entrou aqui o que eu vou fazer agora, né? Já que a gente não vai pendurar a ordem, eu vou colocar uma linha aqui, já visível para todos os tempos gráficos. Aí eu clico nesse botãozinho, nesse reloginho aqui, seleciono essa linha, que é essa vertical aqui, dou um clique só, e aí coloco aqui, ó, 50% vendedor. E boto um alarme nela. Beleza? Aí eu vou esperar esse alarme agora tocar. Ó, deu pau na câmera aqui, mas eu acho que já está prestes a acontecer aí o gatilho. Então, tocou aqui, começou a tocar alarme aqui do 1 minuto, aí eu comecei a olhar, né? Começou a aparecer compradores aí. Então, se travar esses dois compradores aqui, com um ultra, né, igual esse aqui, que é 15 mil contratos, né, IRG, aí eu entro. Vamos ver. Até então, ó, temos a região de defesa aqui da agressão, que é uma região do VAP, essa aqui, o RG. Então, defendeu e deixou esses dois compradores, esse e esse, travado, né? Por quê? Esse candle aqui bateu e fechou abaixo. Eu vou porque apareceu RG aí. Meu stop ali acima do RG.
e o alvo final lá no alvo desse cara aqui. Bom, tava pensando aqui, acho que é melhor a gente deixar o stop lá onde a gente originalmente deixaria, né? Ou não? Deixa aqui, se estopar a gente estopa menorzinho, e aí se der outro gatilho a gente entra de novo. Acho que pode ser, né? Eu vou fazer isso. Porque senão não, sei lá, não tem muito sentido a gente olhar um, né? Já que acho que se a gente fez o gatilho acionou pelo 1 minuto, o stop tem que ser acima do cara travado, né? Então, no caso, for esses dois, então o stop tem que ficar ali mesmo. Então, se estopar, a gente perde 135 pontos, R$ 27 com o contrato. E aí a gente espera uma nova entrada. Então, ó, o que eu vou fazer futuramente, né? Atualizar a aula, né? Lógico, se isso aqui se comprovar uma melhoria, né, no setup. E aí o que vai acontecer? Eu vou atualizar esse fluxograma, porque aqui continua igual, é um candle de tocou alarme do 15, né? É um candle de dúvida ou convicção. É um ômega comprador, vendedor, no caso aqui foi vendedor, né? Aí aqui, ó, ao invés daqui já estar traçar a fibra Joir modificada, aliás, a gente continua traçando, né? Só que ao invés desse passo aqui, ó, colocar a ordem de venda e tal, vai ter aqui colocar a linha em cima dos 50% da FIBO, do menos 50% da FIBO, e colocar um alarme nela. E aí aguardar tocar o alarme da linha ou do alarme do 1 minuto, né? Uma caixinha assim. E aí, tocou o alarme da linha? Sim ou não? Tocou o alarme, então, se não tocou o alarme da linha, tocou o alarme do, do 1 minuto? Não, se não, aguarda, né? Aí, se sim, analisa, vê se traça uma linha aqui, que nem eu fiz, a linha de travamento, e coloca um alarme nela. E assim vai, entendeu? Mas no caso aí, acho que a gente vai tomar um stopinho aqui, o mercado volta ali, e aí a gente vê, aguarda um outro gatilho. Aí tomamos um stop aí. Agora sim tá aparecendo um comprador. Vamos ver se ele fica travado. E tá tocando na linha dos 50%. Tocou, mas não tocou, né? Esse alarme aqui é meio bosta, hein? Ô, Nelógica. Pô. Bom, tocou Aí, ó. Acionou o alarme do 1 minuto. Entrou volume e intenção para ir para cima. Vamos ver. Vamos ver se esse cara agora fica travado. Porque agora também a gente tem... Ó, essa barra tinha volume, essa... Mas essa aqui não tinha volume expressivo, né? Pode ser um ponto a se observar aí também. Mas ó, essa aqui tem um volume bem expressivo. Só não foi maior do que essa aqui. Então pode ser que o mercado está vindo aqui testar esta barra para continuar a queda do primeiro agressor do dia do 15, que é a lógica operacional desse modelo. O primeiro agressor do 15 grande, né, do 15 minutos, é quem vai fazer a primeira pernada. Tocou o alarme do 1 minuto aqui, ó. Agora temos uma possível defesa aqui do vendedor, né? Um ultra. Essa barra aqui tem 15 mil contratos ou mais, né? Mas menos de 30 mil, senão apareceria gold. Então, mas não deixou nenhum comprador travado ainda. O último comprador é esse aqui. Agora, se ela ficar travada, aí
eu vou operar na ponta da compra, porque provavelmente o mercado vai liberar esse comprador que ficou travado no topo ontem. A região dele está aqui, os 50% está lá em cima, então daqui até ali são 300 e poucos pontos, né? E aí, se chegar lá, ó, aí vai ficar esse vendedor travado e este vendedor enrolado. E aí, teoricamente, acionaria o stop de todo mundo que vendeu nessa barra, que foram bastante pessoas, acionaria o stop e aí ajudaria a empurrar o mercado para cima. Mas, ó, de novo, a lógica do modelo está aqui, né? Chegou na região dos 50%, só que a gente ainda não vendeu aqui nos 50%, mas a gente está procurando uma venda. A única coisa que invalidaria a nossa venda é deixar agora esse cara travado. E aí junto com esse cara aqui também, porque o agressor que formou essa barra, né, já começou a provavelmente ficar enrolado. Ó, aí, ó, aparecendo um comprador aí, ó, querendo travar esse cara. Outra coisa também, né? Ó o estocástico do 15. Subindo, né? Travou. Vamos ver. Stop abaixo do cara travado. E o alvo lá na liberação. Tocou o alarme aqui do 1 minuto. O mercado continua pressionando para cima. Vamos ver. Esse cara não pode ficar enrolado, hein? Aí eu coloquei o Wave que eu usava também, só para ver, né? E olha o tamanho do volume da pernada aí que entrou de alta, né? Bom, nessa pernada de alta, onde ele começou a colocar maior volume, foi a partir desta barra aqui, né? Então, para garantir, eu vou colocar o stop aqui, ó. Para, sei lá, talvez ele possa vir aqui, ó, visitar as médias, vem aqui, me dá aquela agulhadinha e vai, entendeu? Então, eu acho que o stop mais correto seria aqui. Ah, outra coisa que eu fiz aqui, ó, bom, já que esse cara aqui, como aconteceu esse travamento dos vendedores aqui, ó, esse cara aqui, esse aqui também ficou travado porque esse conseguiu fechar acima, né? Então, para mim, invalidou esse cara aqui. E aí a gente entrou comprado, certo? Então eu tracei a FIBO nesse cara aqui. E agora eu vou tentar buscar o alvo deste cara aqui, que está lá, ó, lá no 134 dele está aqui. E aí se a gente colocar aqui, ó, né, a relação risco-retorno, é mais ou menos ali, ó, aqui dá 300% e aqui dá o 134% desse cara aqui. Mas vamos ver. E agora eu não vou fazer mais nada, né? Porque a gente já escolheu o nosso lado aí. E ou é gain ou é loss. E aí a gente aceita.
Nos estopou aí. 92 de ré. Deixou 2 compradores travados lá no topo. Galera. Quebramos na parte 2 do desafio aí. No 5º dia. Chegamos até menos longe do que da primeira vez, né? Bom, não vou ficar chorando as pitangas e vou direto para os aprendizados, né? Bom, como tá no dia 9 desse mês, semana que vem eu vou viajar, vou para Galápagos de férias com a minha esposa, também já não iria operar, então vou deixar o desafio parte 3 para o mês que vem. Todo loss nunca é loss se você aprendeu alguma coisa com ele, né? É o seguinte, vamos para os aprendizados de hoje. Ó, você pode ver aqui, ó, eu tô no simulador aqui agora, e se eu tivesse comprado ali no 50% e largado lá, eu estaria... Agora eu lembrei do meu amigo Texugo aí, a gente tava trocando ideia no WhatsApp, eu falei, cara, você achou que eu errei a dar essa pequena melhorada aí, adaptada, fazer o gatilho no gráfico micro e tal? Ele falou, cara, eu acho que se você mudar, provavelmente o jeito que você estava operando vai começar a funcionar. E foi isso que aconteceu mesmo, né? Ontem daria gain, porque olha que a gente teria feito que aqui, né? Traçou o primeiro agressor do dia, não voltando 50%, ainda não tocou lá no alvo final dele, e também o segundo agressor aqui já estava acima da máxima do primeiro candle. Então a gente retraça de novo. Aí não voltou de novo. E aí toca o alarme de novo. E aí, o que acontece? Entrou esse outro cara, mas ainda assim não tocou lá no alvo final do primeiro. Então a gente pegaria esse aqui e aqui teria pegado a nossa ordem, já que a gente adotou aquela prática, né, de deixar um tiquezinho acima dos 50%. É bem aqui, ó. Foi no tique, né? No tique, literalmente ali, ó. Mas a gente provavelmente teria deixado aqui, teria pego, e aí aconteceu o quê? Foi lá no alvo, né? Então teria comprado aqui, saído aqui com um contrato, que é o que a gente estava operando, e aí isso aqui daria 845 pontos. Aí você para pra ver, 845 pontos com um contrato dá quanto? R$ 170. A gente teria ganhado muitos por cento do capital que a gente tinha sobrado. E aí hoje, se a gente tivesse comprado e largado lá, também, né? Teria vendido aqui, stop teria ficado bem salgadão hoje, né? 500 e pouco. Isso aí daria o quê? 100 e poucos reais, né? Basicamente a gente estaria colocando em risco o que a gente teria ganhado ontem. Até agora não chegou no alvo, 942 pontos, mas a gente estaria ainda no trade com 300 pontos. Então, ainda assim estaria no lucro, que agora são 5,56, daqui a pouco a gente teria que encerrar a posição, que é a diretriz do operacional, né? A abertura da barra das 6, a gente fecha a posição, esteja no gain ou no loss. Então, a gente provavelmente vai fechar por aqui com uns 300 e pouco de gain. Teria, né? Pois é, às vezes uma melhoria pode ser uma pioria. Mas, cara, o que eu aprendi hoje? Também não é de se jogar também essa ideia de começar a pensar em algum alarme para 1 minuto, porque o que eu acho que me confundiu aí? Eu ter deixado habilitado esses agressores fortes, digamos assim, mas nem tão fortes, né? Porque isso aqui começa a me induzir, né? A já querer vender aqui, igual travou esses dois caras, já vendi aqui, aí voltou lá, me estopou, né? Aí, enfim, isso aqui acho que aí sim foi um erro, porque aí eu tô operar comprado aqui, né? Quando eu comprei, porque aí eu tô operando contra uma premissa do operacional. Aí sim eu aceito a crítica de que aí sim eu saí do operacional. Porque eu estou operando contra o primeiro agressor do dia, certo? Ontem que eu tava falando aqui, ó, pô, aqui, se entrasse aqui daria 3 vezes o ganho, é porque aqui o primeiro agressor do dia já cumpriu o alvo dele, né?
cumpriu aqui, onde a gente teria saído, né? A gente entrou aqui e saiu aqui, né? Mais ou menos. Então esse primeiro cara aqui já cumpriu e muito o primeiro alvo do dia, né? Aí talvez sim a lógica teria mudado. Então vamos sempre com o último, que nem eu falei ontem, com o último agressor do 15 minutos, que aí seria, ao invés desse vendido aqui, seria esse comprado. E aí sim deu certo, até porque estava em linha com a lógica e as premissas do modelo que eu fiz o backtest. Porque aqui, depois que colocou lá, aborta a entrada, espera uma retração em direção à média de 9, isso aconteceu aqui, e aí vê se aparece aqui, vê se ele fechou abaixo da média de 9. O vendedor não fechou abaixo da média de 9. Então, aí ó, aqui agora a gente, daqui 1 minuto a gente teria que fechar essa posição. E depois eu vou mostrar ali o que aconteceu. Bom, aí fez a retração. Aí aparece aqui, lá no fluxograma, teria a pergunta, é o comprador, é o vendedor, é comprador. Houve uma retração em direção à média de 9? Houve, né? Porque saiu daqui e veio para cá. Então, traça a média aqui, aí aqui pegaria os 50% e iria para cima. E foi mais ou menos o que eu tinha falado, né? Vamos com o segundo agressor lá, tal, não sei o quê, do 15, né? O segundo não, o agressor vigente aqui do 15, né? Então, aí por isso que continuou. Agora aqui hoje, cara, esses pequenininhos aqui me induziram a vender antes da hora. Por quê? Eu mantendo a premissa que é o primeiro agressor do dia que vai fazer pelo menos a primeira pernada mais significativa, ou pode até ter uma retração até a linha de stop ali para depois voltar a cair, eu deveria ter vendido aqui, ó. Se eu tivesse tirado os fortes daqui da jogada, ó, e é o que eu vou fazer também para a próxima, porque eu continuo mantendo a loja. Eu só estou procurando uma entrada mais garantida, porque quem me diz ou quem me garante que aquele vendedor do 15, o primeiro que entrou, está defendendo a posição dele. Aí aqui poderia me mostrar que ele estava defendendo, que ele ainda tá vivo no mercado, porque essa aqui, e aí sim, esperar passar a linha dos 50% do 15, que é essa aqui, não entrar antes aqui como eu entrei, esperar, se não passar, beleza, a gente vai retraçar outro candle ali do 15 minutos, retraçar de novo essa linha dos 50% do novo vendedor que entrou talvez mais abaixo, igual ontem eu estava mostrando que foi no caso para cima, e aí esperar tocar o alarme da linha e esperar um travamento aqui do 1 minuto. Aí beleza. Bom, se eu tirasse aqui, ó, o ômega forte, olha o que teria acontecido. Eu não teria me influenciado aqui, né? Porque nada aconteceu aqui de muito expressivo. E aqui sim eu teria vendido. Aqui, ó, nesse travamento aqui. Quer dizer, nesse aqui não, né? Nesse aqui, ó, porque esse cara aqui de cima ficou travado, mas sem saldo de agressão expressivo, né? Esse cara aqui, no caso, é 15 mil e o Gold 25 mil. Então 15 mil entrou aqui e fechou abaixo. Olha lá, fechou aqui abaixo desses dois caras. Aqui eu teria vendido. E aí, né, o certo, tô falando, não que eu fiz, né, mas o certo, se eu tivesse feito isso, e aqui eu tô pensando alto junto com vocês, compartilhando o que eu aprendi com esse segundo desafio, com o pregão de hoje e tal. Ajustando também essa entrada no 1 minuto, né? O gatilho no 1 minuto, na região do 15. Então, teria entrado aqui, e aí, ao invés de eu colocar, que nem eu estava falando, o stop imediatamente aqui, não. Coloca no stop onde seria do 15 mesmo. Porque a gente só está querendo, no 1 minuto, uma garantia que o vendedor está vivo, ele está brigando contra o comprado. Né? Porque aqui, ó, por exemplo, se a gente já comprasse aqui, o preço passou liso nos 50% desse vendedor aqui, né? Sem agressão nenhuma. O comprador nem precisou agredir muito forte para passar ali. Então, quem me garante que esse vendedor vai defender? Aí aqui
ele me deu essa garantia. Aí aqui eu venderia, só que ao invés de colocar o stop imediatamente aqui do cara travado, como eu havia pensado ontem, não, coloca lá no stop do primeiro agressor do dia, do 15, e tenta pegar o alvo dele final. Porque aí se eu tivesse entrado aqui, ó, junto com o fechamento desse cara, seria no 138,630. Então a gente estaria com o stop um pouquinho melhor. 138,630, ó, seria aqui nesse nível de preço. A gente economizou aqui de stop 60 pontos, vai. 60 pontos. Já ajuda na nossa relação risco-retorno. Por que também, né, colocar lá onde é o stop original? Para também não mudar tanto o backtest assim, né? Porque aí, ó, depois, ó, o que acontece, ó, o mercado foi lá para cima, liberou o comprador de ontem que ficou travado no topo, olha lá onde ele foi. Beliscou lá, ó. Essa linha aqui que a gente está vendo lá, ó, 139,061. 139,061. Então, beliscou lá. Não nos estopou, né, no 15, ó, porque o nosso stop estaria aqui. Olha lá, faltou 40 pontos para chegar no nosso stop. E aí depois ele caiu. Despencou, né? Não caiu. Por quê? Olha lá, ó, dali até ali, ó. 1.100 pontos. Então a gente não teria estopado. Se a gente tivesse colocado aqui, aí teria estopado, e aí também muda a lógica operacional do backtest. Pelo menos na minha cabeça hoje, agora, tá fazendo sentido. Agora que eu já tô com a cabeça mais fresca. Porque na hora eu fiquei realmente puto, velho. Falar a verdade pra você. E outra coisa, o que me levou a desestabilizar o psicológico foi isso aqui, nessa sequência de 6 dias de loss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta-feira também foi um dia horrível aqui também, né? Olha isso aqui. Lateral. Aqui o periscalp, beleza, né? Não interessa para onde o mercado vai, mas quem busca mais ponto é isso. Só que 6 dias seguidos não era o que eu esperava. Enquanto estava tomando 4 dias seguidos de loss, eu estava super tranquilo com o operacional, porque eu estava confiante em todo o estudo e trabalho que eu tive e fiz, né? Planilhou e tudo. Pô, você fica muito confiante com isso. Agora, 6 dias seguidos de loss, aí me destabilizou, entendeu? Desestabilizou o psicológico, porque, cara, fugiu do que eu esperava, fugiu do combinado. E eu falei, bom, eu preciso mudar alguma coisa. Aí você começa a mudar, já não começa a operar com tanta confiança, já começa a olhar mais coisa, criticando eu mesmo aqui, né? Autocrítica aqui. E qualquer crítica que vocês tenham a fazer aí é bom também para eu aprender e não esquecer mais. E outra, cara, não é fácil tá gravando e assumindo isso publicamente, cara. Tanto é que quase nenhum trader tem coragem de fazer isso, né? Então, tô aqui sendo humilde, né? E reconhecendo meus erros aqui publicamente. Então, agora, por outro lado, esses 6 dias, às vezes é só se eu continuasse fazendo mais trades ali, contabilizando no backtest, até chegar aquele ponto ideal que a gente está mirando de 500 a 1.000 trades, provavelmente ele apareceria e não teria nada errado com esse setup, né? É só o espaço amostral aqui de, sei lá, 188 trades lá, que estava pequeno ainda, né? Quanto que foi aqui? 188 trades. 9 meses. Então, ainda está pequeno. Se eu continuasse esse dia aqui e tivesse visto isso na planilha acontecendo, isso aqui não me desestabilizaria. Mas é isso, por isso que a gente precisa de um backtest com uma base de dados de pelo menos 500 a 1.000 trades. Bom, então é isso, fiquei falando aqui. Aí, ó, aqui ó, onde eu estava... Aqui eu já tinha feito uma parcial aqui no simulador, porque teve esse baita travamento aqui, de um baita volumão aqui, bem em cima na região de amplitude do mercado. Esse cara aqui, ó, gigantesco. O maior volume do dia foi ali. Ou seja, talvez os vendedores lá do topo realizaram um lucro ali. E aí o mercado sobe, né? Aí eu não fiz nada, voltou.
Aí eu vi esse outro volumão aqui, ó, com agressor na ponta da venda. E ainda assim o mercado voltando, fechando acima dele. Falei, bom, os vendedores estão realizando lucro aqui, né? Aproveita esses caras vendendo aqui para realizar lucro na ponta da compra. E aí eu fiz uma parcial aqui. E agora, como são 6:10, encerra a posição. Então, se a gente tivesse seguido normalmente o plano, a gente teria entrado lá às, sei lá que horas, 630, né, que eu tinha falado. 630 mais ou menos aqui, teria fechado aqui na abertura da barra das 6, que é esse candle aqui, que está agora, né? Então foi aqui, a gente estaria encerrando com 376 pontos, que daria 375, vai, que aí é de 5 em 5, né? R$ 187. Pô, então cento e poucos reais de ontem, mais 187 de hoje, a gente teria já uma bela recuperada no capital, né? Mas é isso, cara, é aprender agora com loss, porque senão ele fica sendo apenas um prejuízo financeiro, né? Agora eu vou aproveitar esse tempo que eu vou ficar off aí para também recuperar, né? Emocional, essas coisas. Estudar mais isso aqui, esse gatilho aqui, ver se... E aí com o gráfico parado, né? Para ver se realmente ele é uma melhoria e não uma pioria, como eu falei. Mas pelo que eu tinha visto aqui, pelo menos nesses 6 dias aqui, uns 2 ou 3, se eu me recordo bem, teria evitado esse stop. Então aí já pode ser um indicativo, mas eu vou continuar olhando para ver se nos dias de gain não atrapalharia, por exemplo. Vou ver esses 3 dias aqui, para ver se esperar entrar na região dos 50% do 15, aguardando um travamento de agora ômega ultra, né, de mais de 25 mil contratos, e não olhar mais os pequenos lá. Se isso ajudaria, né, evitaria esses aqui, esse stop aqui, né, esse último, o mês de abril e maio, para ver se melhoraria, né? Bom, então é isso, espero que você tenha aprendido aí também com as minhas cagadas. Também nem todo trader é imprestável, até os muito ruins servem de lição. Até o próximo desafio aí, comenta aí, vou estar aqui respondendo os comentários. Um abraço e até o próximo desafio, até o mês que vem. Um abraço.